Agora nós vamos fazer o acabamento, né, da parte de cima. Só uma observação aqui no meio, né, naquela aberturinha bem no meio, eu não vou eliminar essa parte aqui que tá riscada, tá vendo? Eu só vou fazer um corte até a altura do decote, tá bom? Então aqui eu vou dobrar para enquadrar melhor. E aqui eu posso fazer o acabamento aqui no decote e na cava de duas formas. A primeira é, eu posso fazer a peça forrada, ou seja, eu vou cortar essa parte da frente duas vezes e vou costurar aqui o decote e a cava pelo lado avesso e depois eu viro. E aí fica com as costuras embutidas. É um processo bem semelhante àquela primeira atividade que vocês fizeram. E aqui no meio também, né, vocês vão passar a costura, isso no processo para acabamento de forma embutida, né? É um processo que fica bem bonito, o resultado final. Então aqui fica bem feito a cava e o decote. Esse é o primeiro processo. Então ele é praticamente essa parte de fora cortada duas vezes, com as marcações também das pences. E a segunda é através de um revel. O que é o revel? O revel é uma tira, né, do próprio tecido que faz o contorno do decote ou da cava. E ela é costurada e virada para o lado de dentro da peça. Então, ele fica aqui, ó, do lado interno. E alguns revel eles ficam soltos, é costurado somente aqui. E a parte de dentro fica solta. Ou ele também é feito com a costura, e fica, geralmente aparece até o contorno aqui da costura. Aqui eu peguei uma peça para vocês entenderem, visualizarem melhor. É um vestido. E tá vendo aqui ó, que eu tenho o contorno, o decote, ele é quase um decote quadrado. Coloquei aqui um papel mais escuro por dentro para vocês verem, tá vendo? Ele faz um decote levemente, né, arredondado aqui. Tem uma curvinha, ele não chega a ser um decote quadrado. Tá vendo esse contorno aqui, ó? Que com esse ao redor aqui do decote é uma tira de tecido. Ela é solta, né? Ela é só costurada aqui e aqui na lateral. Então, isso aqui é o revel. Então, para ele também ficar bem estruturado, ele pode ser entretelado, que dá mais firmeza e evita às vezes que o decote fique virando para fora. Então, é isso que é o revel, que é o que nós vamos fazer também no vestido. Então, como que eu vou definir aqui a largura do meu revel? Se aqui no meu ombro eu sei que ele tem mais ou menos aqui uns 9, tem 9,5 praticamente de ombro, porque aqui é costura, né? Um de lá e um de cá. Então, eu não posso colocar um revel muito largo. Eu posso, por exemplo, definir que o meu revel aqui, ele vai ficar pronto em 3 ou 4 centímetros. Eu vou colocar 3,5, que aqui é o meio termo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui de 3 em 3 centímetros. Tô fazendo aqui a mão livre só para vocês entenderem. Em todo aqui o contorno da cava. Então, aqui eu fiz o contorno, ó, ao redor da cava. Lembrando que ela vai ficar pronto, o nosso revel vai ficar pronto em 3,5. Só que aqui, ó, na lateral, lembra que eu tenho 1 centímetro de costura, né? O revel também precisa ter a margem para costura. Então, eu vou considerar, né, também, na hora que eu for passar para isso aqui para outro papel, essa margem aqui, esse 1 centímetro, porque aí eu já passo tudo junto com a costura. Então, no total, ele vai ficar com 4,5. Porque é 3,5 que ele vai ficar pronto, mais 1 centímetro de costura. Ó, repetindo. O meu revel vai ficar pronto em 3 centímetros, 3,5 centímetros. Mas ele também precisa dessa mesma margem para costura que tem na cava. Então, eu vou considerar também esse 1 centímetro, porque eu vou passar isso aqui para outro papel. Então, ele vai ficar pronto no total em 4,5 centímetros. E agora, eu vou transferir isso aqui para um outro papel.
E eu posso transferir de duas formas, usando a carretilha, né? Que aí eu vou tracejando aqui, passando a carretilha aqui por cima do tracejado. E ela já sai pronto no outro papel. Ou se você não tiver a carretilha, né? Você vai passar da seguinte forma. Então, se você não tem a carretilha, você pega um pedaço de papel, né? Um pouco maior aqui que a cava. E vou colocar aqui por cima. Olha. Então, se eu não tenho uma carretilha, né? Eu vou traçar aqui em cima a linha do ombro. Faço aqui o contorno da cava. Vou transferir mesmo isso aqui para outro papel, isso para quem não tem a carretilha. E aqui dá mais ou menos aqui, ó, a altura dos 4,5. Então, eu passei isso para outro papel. Agora, eu vou medir. Aqui mesmo, na linha do ombro, né, onde vai dar 4,5. E vou medindo em todo esse contorno 4,5. Lembrando que o 4,5 porque já está incluído 1 centímetro de costura. Tô fazendo aqui a mão livre, mas vocês vão medir com a fita. Ó, vai ficar um pouco mais pra cá. E aí eu vou marcando. E aqui está pronto o revel. Aqui eu passei pra cá sem o uso da carretilha, né? Como vocês viram, usei, só retracei aqui o contorno da cava e fui aumentando pra dentro. Então, aqui está, cortei. Olha, ele vai encaixar assim, mas ele vai ficar pelo lado de dentro da peça. O revel, ele também tem sentido do fio. Então, na hora que a gente já faz o molde, a gente já aproveita e já coloca o sentido do fio. Como que eu vou colocar aqui se eu já cortei? Lembra daquela medida na hora do corte, como que a gente faz aquela marcação para saber se tá no sentido do fio que a gente mediu? A parte de cima e outra parte de baixo. Então, aqui praticamente segue o mesmo processo, né? Eu preciso traçar uma reta bem aqui no meio, ó. E essa reta precisa estar paralela com a linha do meio. Então, o que que eu faço? Eu vou aqui colocar mais ou menos aqui no meio do revel. E vou demarcar ali que ali em cima tem 14,5. Então, eu faço uma marcação aqui de 14,5. E o revel precisa estar bem posicionado aqui na linha da cava. Então, aqui, se aqui dá 14,5, eu vou continuar descendo mais 14,5. Então, eu marco aqui. Agora sim, aqui já é possível traçar uma reta. E aqui eu só vou unir agora. Então, esse é o revel da lateral da cava.